Vamos lá dar início aqui ao grande momento da apresentação do livro da nossa querida amiga Luísa. A Luísa está um bocadinho nervosa, mas acho que não há motivos para estar, porque está entre amigos e pessoas que estão aqui a torcer muito pelo sucesso dela, por isso é assim que queremos que te sintas. É normal, também estou nervosa, o Rui também estará. Vocês também estão todos um bocadinho, certamente, para ver o que é que vai acontecer aqui, mas isto faz parte de um sistema orgânico que nos leva a ter foco, a estar presentes e a usufruir da melhor forma com o nosso máximo impacto. Por isso, é isso que vamos falar deste método de alto impacto, onde somos convidados a conhecer todo o nosso potencial, que às vezes conhecemos e está escondido, e com o método que a Luísa desenvolveu, ele fica disponível a todos. Por isso, para nós, falar da Luísa é fácil e fluido, porque ela está entre o céu e a terra. A Luísa não é uma astróloga convencional, mas uma tradutora de símbolos. Tem um percurso marcado pela busca do sentido. A sua transição ou consolidação entre áreas mais tradicionais e a astrologia mostra que ela não vê o mapa astral como um destino fatalista, mas como um mapa de potencialidades. É assim? Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. É um gosto muito grande ter recebido cada um aqui. Penso que as pessoas mais importantes para mim estão aqui e convidei-vos principalmente por causa disso, serem as mais importantes e fazem sentido na minha vida. Sim, é verdade. É verdade que este método é muito impactante, é um método que foi muito sentido e gostava de o partilhar com o mundo, por isso nasceu aqui este livro. No livro nota-se a tua experiência clínica, no contacto direto com dores e vitórias humanas, que mudou a forma como interpretas os trânsitos planetários. A escolha deste título, o teu primeiro livro, por si só, já evoca curiosidade. Podemos dizer que o livro funciona como um guia para quem sente que a vida tem chamadas e camadas mais profundas. O MAI não é um manual de horóscopos de jornal, é uma obra que convida à introspeção. Esta obra explora como os ciclos celestes se espelham nos nossos ciclos internos de amadurecimento, crise e renascimento. E agora que vamos mergulhar mais neste tema, no teu livro e, acima de tudo, no teu método MAI, vou pedir a todos e a todas aqui presentes que fechem os olhos. Inspirem e expiram profundamente. Conectam-se com o vosso interior e com a consciência. Quero começar por fazer-vos uma pergunta, daquelas que não têm que responder logo. Quando foi a última vez que sentiste verdadeiramente tu? Não a versão que funciona, não a versão que resolve tudo, não a versão que os outros esperam, mas tu, mesmo tu. E hoje trazemos-vos um livro que mexe exatamente nesse lugar. O método de alto impacto, o caminho de regresso a ti, da Luísa Araújo Leite. E podem ir abrindo os olhos, voltando aqui, estado de consciência. Vocês devem estar a perguntar o que é que está aqui a fazer ao nosso lado um homem, como tantos outros que estão aí nesta mesa. Mas este homem consegue falar da Luísa de uma forma diferente. Foi o primeiro contacto, é a ponte que nos une aqui a nós as duas e é a ponte que une tanta gente. Rui, o que é que tens aqui a Muito boa dizer? tarde a todos. Antes de mais, antes de começar, para mim é um orgulho enorme e imenso estar aqui ao lado de duas pessoas que eu admiro, que eu tenho o prazer de trabalhar com as duas diariamente e tenho o prazer de dizer que são minhas amigas e que eu sou amigo delas. Duas pessoas com valores, com caráter, com personalidade,
com uma postura na vida fantástica e que eu admiro imenso as duas. Em relação à Dona Luísa, começo-vos a contar um segredo. Eu sempre conheci a Dona Luísa há muitos anos, uma pessoa forte, dinâmica, parece aquele leão da selva, consegue, nada lhe mete medo, mas vocês não imaginam esta semana. Não imaginam esta semana, não imaginam que vocês, cada um de vocês conseguiu proporcionar e conseguiu atormentar a cabeça e a barriga da Dona Luísa. Ela está nervosa, é normal estarmos todos nervosos num momento destes, mas também é normal o sucesso que ela está a ter, o sucesso que ela ainda vai ter e o percurso que ela vai fazer. Nós trabalhamos diretamente meio ano, mais ou menos. Faz um ano, dia 1 Sim, de faz um ano. agosto. Eu tirei meio ano. Faz um ano agora em agosto e sempre lhe disse desde o primeiro dia que reunimos que aquilo era um passo para o sucesso e para o estrelado dela. Sem sombra de dúvidas, para mim é fácil falar da Dona Luísa, mas também sou suspeito em falar da Dona Luísa. Estão a ver, ela é minha amiga e eu digo Dona Luísa, eu não trato por Luísa. Isto é a questão de respeito, da amizade que eu tenho com ela, mas a noção de respeito e de lealdade e da forma de estar com ela e, acima de tudo, do caráter que ela tem. E sempre lhe disse que aquilo era um passinho, o espaço onde nós estamos a trabalhar no sítio, os três, aquilo era um passinho para o estrelado, que ela ia crescer e que aquilo ia ajudá-la a nós, não é? A nós e a ela, a prestar um serviço às pessoas, acima de tudo. Não é um serviço público, é um serviço às pessoas, é um serviço à pessoa como um ser individual, à pessoa na sua plenitude, e por isso para mim é um orgulho ver uma pessoa como a Dona Luísa crescer da forma que está a crescer, sustentada, organizada, estruturada, e não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que não é, perdoem-me aquilo que eu vou dizer, um charlatão normal que aparece de um momento para o outro e que escreve um livro e que está tudo normal e depois desaparece. Eu tenho a certeza absoluta que ela não vai desaparecer, vai crescer, porque tem mudado vidas, e eu sou a prova viva disso, que tem mudado vidas diariamente, e é para isso que nós aqui estamos, é para isso que ela aqui está, é para ajudar o próximo, para ajudar pessoas a crescer, a evoluir, interior e exteriormente, de forma a atingir também os seus objetivos. Por isso, em meu nome, não é para mim, não é mim que vocês querem ouvir, é a Dona Luísa, por isso eu só tenho a dizer uma coisa, muitos parabéns, muitas felicidades, e da nossa parte, o que precisar, estaremos sempre aqui. Parabéns. Obrigada, Rui. Então, eu conheci a Luísa também no CIT, mas também como cliente da Luísa. Fui lá, tinha umas questões para resolver, então experimentei o método. Por isso estou aqui a falar, li o livro e experimentei o método. E a Luísa, ela dizia: tens a comunicação, vais falar para muita gente. Olha, cá estou. Foram 2 semanas. Eh, por isso, é uma honra estar aqui e falar em causa própria. Hum, e vamos agora, melhor do que eu, do que o Rui, de qualquer um de nós, por falar, é a criadora do método e porquê deste livro. Neste livro, Luísa propões um método em 5 fases: ser, expressar, conectar, assumir e expandir. Isto não é uma lista, Não, é quase como atravessar um ciclo. sim, e a ordem é muito importante, não saltar nenhuma. Porquê? Porquê? Porque antes de sequer nós comunicar, que é o expressar, nós temos que ser. Ser a nossa individualidade, não ter que nos comparar com ninguém. Não ter mesmo, em termos de terapeutas, há muito isto de compararem-se. Não podemos comparar, nós somos únicos. Em tudo o que nós façamos na nossa vida, podemos trabalhar nas mesmas profissões que os nossos colegas, mas nós seremos nós e eles serão eles. E por isso o ser é o assumir o que eu sou. Eu assumo como eu sou. Eu sou terapeuta, não sou nem mais nem menos que ninguém, sou eu. E eu vou trilhar o meu caminho. E por isso é que antes de expressar eu tenho que ser. Porque se não for eu, não consigo subir para o patamar seguinte. Porque quando eu não sou eu, quando eu vou expressar a minha palavra, eu vou expressar a minha palavra como ao outro. E isso não está no meu caminho, nem no caminho de nenhum de nós. Se queremos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, nós temos que começar pelo ser. Então, fazer esta reflexão e fazer esses exercícios que têm aí no livro. Quem é que eu sou? E se ninguém me estivesse a ver, quem é que eu realmente seria?
porque muitas vezes nós somos para agradar aos outros, porque temos medo da crítica, do julgamento e de tudo mais. E, portanto, se nós assumir a nossa essência e quem somos, é a base. E sem base, não há nada. E como é que tu consegues ajudar, através do método, a que alguém o método tem são 5 semanas, está dividido, também tens diário, à Sim, proposta, ou é ao ritmo de cada um? Como é que porque há pessoas que ainda estão podem chegar a ti, mas podem estar num processo de desenvolvimento pessoal, ainda com desconhecimento quase total daquilo que são ou da sua potencialidade. Como é que tu consegues, através do método e da astrologia, porque foi isso que a ti tu começaste com o estudo da astrologia sim. e experimentaste em ti e percebeste: "Há aqui qualquer coisa que não me está a fazer sentido". Queres falar um bocadinho sobre esse período Sim, da pandemia e da sim, posso falar. Eu sou uma autodidata da astrologia desde os meus 15 anos. Por incrível que pareça, tenho a minha primeira caixinha de astrologia, que já tem 30 e muitos anos em casa, portanto, é uma recordação. Desde muito, muito jovem, eu sempre adorei astrologia e pensava: que é que estamos aqui a fazer? De onde vimos? Para onde vamos? Quem somos? Hum, Sempre comprei muitos livros, desenvolvimento pessoal, astrologia, mas eh, vicissitudes da vida, não pude estudar, portanto, fui trabalhar muito cedo. Eh, e quando eu comecei, e isto passando um bocadinho à frente, que depois vocês adquirem o livro e vão ver tudo lá dentro, eu passei por muitas situações e houve uma fase que eu tocou-me muito porque eu estava sempre a repetir um padrão na minha vida e isso incomodava-me bastante. Ou seja, porque é que me acontecia sempre? Porque é que eu atraía sempre o mesmo tipo de pessoas com as mesmas queixas também, quer fosse nos relacionamentos, quer fosse no meu dia a dia como cabeleireira, e portanto comecei a ver aí um padrão. E fui estudar astrologia para mim, para me perceber a mim, nunca para os outros, porque eu sempre vi a parte das terapias e da astrologia como uma coisa que eu queria para mim, nunca para ganhar dinheiro. Nunca. O meu dinheiro era do salão que sustentou sempre a minha vida e os meus filhos. Portanto, o salão era o trabalho, as terapias, a astrologia era aquilo que eu adorava para mim, não para os outros. Hum, no processo de fazer a formação da astrologia e conhecer-me, tive que fazer trabalho de final de curso, porque o meu curso de astrologia é um curso de 5 anos, não é um curso de fim de semana. Foram muitos anos a ir para o Porto e, portanto, é um curso muito profundo. E tive que fazer, não é? Trabalhos de final de curso e nada melhor que as minhas clientes do salão para treinar com elas, não é? E depois começou a passar a palavra. E no passar a palavra eu dizia: Não, eu não dou consultas, eu estou a estudar para mim. Mas depois começaram a pedir uma e outra e eu comecei assim. Portanto, eu trabalhava nas terapias em part-time porque nunca vi as terapias pelo lado financeiro, outro bloqueio que eu também tinha no meu mapa, não é? Portanto, o método aqui ajuda nesse sentido, a parte financeira, e portanto eu focava-me sempre no salão como o dinheiro. Depois, esta parte, como estavas a falar, na pandemia, ou seja, eu já trabalhava muito com as terapias, já tinha o meu próprio consultório, mas depois eu sabia que ia ter um ano excelente de trabalho. E não me estou a gabar, eu sei. E quem percebe da astrologia que está aqui, Júpiter no meio do céu, portanto, este planeta benéfico ia-me trazer um ano de expansão financeira e também de trabalho. Veio a pandemia, tivemos que fechar tudo e eu pensei, ok, alguma coisa não está bem porque eu estudei, estudei e isto não está a bater. E foi na pandemia que eu estive a fazer essa reflexão. Como é que é possível isto? Vi o meu retorno solar, vi novamente o meu mapa e eu percebi, eu tenho que me adaptar. Eu nunca tinha feito um direto. Eu não tinha um suporte para o meu telemóvel. O meu primeiro suporte foram 2 caixas de sapatos. Está ali a Marta que não me deixa mentir que ainda tirou lá umas fotos, porque eu não tinha suporte para o telemóvel. Eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho. Todas as consultas que eu fazia eram presenciais, nessa altura já me pediam formações, também era tudo presencial. Eu era tinha aqui uma crença muito limitante em relação ao online. E isso também consegui ultrapassar. Então, na pandemia, adaptei-me. Não tive mãos a medir com trabalho. As pessoas falavam maravilhas do meu trabalho e depois
despoltou outra atenção de outras terapeutas. Então comecei a receber telefonemas para eu dar formação. E na pandemia, pronto, isto conta aqui algumas histórias também no livro, mas foi uma. A fase da pandemia foi a melhor fase da minha vida a nível de trabalho. Eu senti-me como peixe na água, realizada. Quando pudemos abrir novamente as portas, temos pena, mas o salão passou para segundo plano e as terapias para primeiro. Mas eh, meio ano e decidi fechar o salão. E, portanto, dediquei-me só à parte das terapias. Porquê? Porque eu efetivamente vi que eu não estava enganada no que tinha aprendido aqueles anos todos e que nós, através do nosso mapa de nascimento, e aqui sem fazer futurologia, porque eu sou muito contra a futurologia, não é? O futuro, eu costumo dizer que a Deus pertence e nós é que tomamos as nossas decisões, mas o mapa efetivamente ajuda-nos a perceber estes 5 pilares. O ser, como é que eu olho o ser no meu mapa? É pelo meu ascendente, como é que eu nasço, o que é que eu venho fazer aqui à Terra? E, portanto, essa é a parte crucial. Se eu não olho para essa parte crucial, nada mais faz sentido. Então, eu percebi que através do mapa e por essa dificuldade que eu passei de, ok, mas eu estudei e isto afinal não é nada como eu achava, e abri-me para o novo, não é? Moldei-me à parte da pandemia e percebi que realmente isto funcionava. E porquê que eu não tinha crescido antes? Porque eu tinha passado por cima de alguns pilares que aí estão. O expandir, por exemplo, eu batia muitas portas, que um dia eu digo quais são essas portas, não digo hoje, mas eu bati algumas portas e foram-me fechadas. E hoje eu entendo porque eu nunca desisti, mas porque o meu ser ainda não estava todo cá fora. Porque na pandemia é que eu me expus nas redes sociais a 100%. Eu fazia o direto na rádio, que era só mesmo aquele direto de 5 minutos. Eu não conseguia pôr o telefone à minha frente. Eu não conseguia falar diretamente para uma câmara. Então eu percebo porque é que essas portas se fecharam. Eu passei esses pilares à frente. Só quando eu assumi, eu sou terapeuta, eu faço astrologia, eu faço constelações, faço astrologia sistémica, que é pioneira aqui em Portugal, fui eu que a trouxe para aqui para Portugal. Eh, Em Portugal temos ainda pouquíssimas terapeutas a fazer, já vou com a quinta turma e eu também a formar terapeutas, e portanto eu percebi isso tudo. Portanto, não havia de que eu me esconder. Portanto, e quem está ao meu lado, amigos, familiares, têm que entender: eu sou terapeuta, eu não tenho que me esconder por causa disso. Porque o nome terapeuta está muito mal visto na nossa sociedade. E por isso eu acho que eu me escondi muito. E não entendi. E quando olhei efetivamente para o meu mapa, que eu falo aqui no livro, o meu Sol em Leão, não é? O meu Sol em Leão tinha tudo para brilhar. Porquê que eu não brilhava? Porquê que só a partir dos 40 anos é que, quase 50, que eu estou a, que eu estou a atingir este patamar? Porquê? Porque eu não estava a entender o meu mapa, mas quando entendi o meu mapa, também não podia saltar nenhum pilar, não é? Porque se eu volto a cometer os erros do passado, eu não consigo ter estrutura. E por isso é que este caminho foi feito muito devagarinho. E só agora é que veio o livro, mas este método já existe desde a pandemia. Eu comecei a trabalhá-lo na pandemia. E como aqui a Juliana disse muito bem, nós podemos utilizar este método numa semana, um pilar por dia, podemos utilizá-lo num mês, um pilar por semana, mas com empreendedoras, homens e mulheres, porque também tenho muitos homens empreendedores, nós fazemos um pilar por mês, para eles conseguirem colocar no negócio deles todo este potencial. E este potencial eu olho ao mapa de nascimento da pessoa. O expressar que energia é que ela tem, que signo é que ela tem ali na área da comunicação. Eu tenho signo de Gêmeos na área da comunicação. E começo a falar, nunca mais me calo. E porquê é que eu não era assim? Não é? Porque o resto estava travado. E é através do mapa que nós olhamos o potencial. O nosso, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Todos nós, uma vez na vida, deveríamos fazer um mapa natal. Para nós perceber tudo o que nós trazemos connosco. Porque nós não somos só aqui um corpo.
Nós somos uma alma, nós somos um espírito e somos muito mais. E estamos aqui para evoluir, não é para ficar estagnados, nem para sofrer. Nós estamos aqui para ser felizes. É isso. Então, o mapa, para além de ser a hora e o local De e o nascimento. dia de Sim, nascimento, deve ser vivido. E é aí que sim, tu, através do teu método e do teu conhecimento, tu fazes a apresentação da vida àquela pessoa. É como se ela voltasse. Eu senti isso e sim. sentimos quando conhecemos e dizemos assim: isso faz sentido. A ligação com os pais, com o Sim, trabalho. tudo. Por exemplo, eu dou aqui o meu exemplo. Eu comecei como terapeuta, a dar consultas, não é? Mas na fase da pandemia, quando as pessoas começaram a chegar até mim que queriam formação, e eu nessa fase estava focada na parte do meu mapa, eu tenho Sagitário a abrir a minha casa 10. E o que é a casa 10? É a casa da carreira. É o ponto mais alto do nosso mapa. É aquilo que nós viemos aqui mostrar ao mundo. E Sagitário é o professor. Então eu percebi que mais que eu dar consultas, mais do que eu fazer mentorias, é dar formação. E por isso é que eu tenho tantas turmas. O mapa acabou por ajudar a direcionar-me. Mas mais uma vez é importante, eu não saltei nenhum pilar. Porquê? Porque se eu começava logo a dar formação, sem passar por este crivo das consultas, eu provavelmente não chegaria ao sucesso como estou agora. Porquê? Porque tinha saltado mais uma vez um pilar. E eu preciso primeiro de me conectar com o outro, casa 7, para conseguir chegar à minha casa 10, para conseguir chegar àquilo que realmente eu vim cá trabalhar. Ensinar outras terapeutas, outras pessoas a fazer o que eu faço. Então, na correria do dia a dia, achas que nós corremos o risco de, se não tivermos este conhecimento que tu nos falas, de nos tropeçarmos nas fases, aquela vontade de, ok, eu quero ser um empresário muito conhecido, ou muito bem sucedido, como é que eu chego ali? Tudo tem, tudo tem uma escada, como eu digo, e esses pilares estão muito claros aí dentro. Eh, Se eu começo pelo meu ser, se eu vou ser autêntica, eu à partida só vou fazer aquilo que eu gosto, certo? Nós temos, e tu que também és terapeuta, Juliana, nós temos muitas pessoas que estão infelizes com a profissão que têm. E muitas vezes eu sugiro, e porquê é que não experimenta mais esta área? Ai, não me estou a ver aí. A pessoa não está, mas eu estou a ver ali no mapa. Há ali aquela energia. E provavelmente é por ali. E a pessoa vai, experimenta essa área e até gosta. E depois tudo flui. Porquê? Porque ela primeiro foi. Foi autêntica. E quando nós somos autênticos, não há como passar as outras etapas. A parte da valorização é muito importante, nós trabalhar a nossa valorização pessoal. Também sem esse pilar, também não conseguimos, porque nós até podemos ser autênticos. E eu conto mais uma vez aí que no início eu tinha muita dificuldade em cobrar pelas terapias. Quando tinha o salão não tinha dificuldade nenhuma. A partir do momento que eu torno as terapias o meu sustento, eu começo a ter dificuldade em cobrar. Eu pensava assim, bem, eu vou olhar para a cara da cliente, se ela fizer uma cara muito estranha, eu tiro-lhe 10 ou 15 euros. Juro. Eu conto isto às minhas alunas e elas estão aí e não me deixam mentir. É verdade, porque aí está, eu ainda não estava no pleno do meu método. Por isso é que a pandemia foi das coisas mais importantes. Trouxe-me uma realidade totalmente diferente, deu uma oportunidade de eu parar, porque eu trabalhava que nem uma louca no salão, deu uma oportunidade de eu parar, de não poder estar com ninguém, confinar-me em casa e olhar para o meu mapa. Que porra de mapa é este então? E também por essa tristeza, e se calhar não estás a cumprir o teu mapa e aquilo que Sim, foi-te diagnosticado uma doença autoimune. sim, sim. Eu já há uns anos, ou seja, o universo foi-me dando sinais. Eu tinha o meu salão numa aldeia, muitos anos, e eu adorava trabalhar lá. Toda a gente me conhecia, toda a gente conhece toda a gente, pronto, exceto os meus filhos, quando passam, toda a gente os conhece, pelos filhos da Luísa Cabeleireira, portanto, eles não gostam muito, mas faz parte.
E, portanto, eu adorava estar lá. Mas houve uma fase que eu disse: eu estou cansada, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. E eu aí já trabalhava muito com terapias, só que houve um erro. Eu, em vez de mudar e focar-me mais nas terapias e menos no salão, decido fazer um empréstimo bancário e abrir um salão XPTO no centro da cidade, com solário, com tudo. E nesse mesmo mês, eu começo a ter muitas crises. O braço direito a falhar-me, a perna. Cheguei a cair algumas vezes, ir ao hospital e acharem que eu sofria de violência doméstica. Portanto, assim, umas coisas muito estranhas. E eu dizia, e depois comecei a falhar-me muito a perna direita, e eu dizia, dei qualquer jeito ao mudar o salão, ao fazer qualquer esforço, eu dei qualquer jeito. E foi do lado direito, porque eu sou destra, foi do lado direito. E andei assim à volta de 4 anos. Então, eu passei por imensos médicos, eu não tinha nada. A minha médica de família, coitada, ela já não me podia ver. E eu recordo-me de um dia estar lá e chorar mesmo muito e dizer: doutora, por favor, dê-me medicação, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho filhos para manter. Eu não quero baixo, eu quero trabalhar, mas eu não consigo, eu tenho dores. Pronto, nessa altura ela receitou-me uma medicação bastante forte que não pude dar continuidade ao tratamento. Então as nossas clientes sabem sempre o que nós temos. E bendita a hora como me aconselhou um médico, o doutor António, que é especialista da parte da coluna e pronto, e no Porto e não sei o quê. Eu fui a uma consulta e eu recordo-me perfeitamente estas palavras assim, e as pessoas com mais idade aqui que me desculpem. Eu preparei os exames e eu só disse assim em casa, eu pareço as velhas que vão ao médico com a saca cheia de exames. Eu fui com uma saca cheia de exames, que não tinham nada. Eu fiz tudo e mais alguma coisa. Então o médico nessa altura disse-me, olha, tem duas notícias, uma boa e outra má. Uma boa é que você não tem nada. Eu disse ao doutor, não me diga isso, pelo amor de Deus, então eu sou maluca. Diz ele, não, você tem fibromialgia. E eu só perguntei o que é isso. E ele teve-me a explicar que era uma doença autoimune e explicou-me direitinho, não é? E eu recordo-me quando cheguei no carro, liguei para casa e disse aos meus filhos, quando cheguei a casa eles já tinham pesquisado o que era isso tudo e mais alguma coisa. E portanto é uma doença que ainda pouca gente valoriza mesmo esta doença. Na altura eu fui vista por um especialista e ele queria que eu levasse os familiares comigo e eu fui sozinha. E ele disse que estas consultas têm que ter acompanhamento porque as pessoas em casa normalmente dizem que esta doença é a doença da preguiça, porque as pessoas não querem trabalhar porque não temos um exame que diz que tens alguma coisa. E eu descansei, o médico disse, na minha casa já toda a gente sabe e portanto conversei com os meus filhos e eu disse: "É mais dia menos dia vou ter mesmo que deixar o salão, que eu já me aleijava a cortar os cabelos, a mal falhava". E, portanto, eu tinha que fazer essa transição e com a ajuda deles, eles disseram: "Mãe, tu se precisares, nós já trabalhamos, nós ajudamos-te, tu afinal tu gostas das terapias". Mas aí está, outra vez, aquela parte de vir para trás. As terapias não era para ganhar dinheiro. As terapias era o que eu amava fazer. Porque é que aquilo que nós amamos fazer não pode ter esta troca energética, São que é o crenças. dinheiro? Pois, de onde vem, na tua opinião, de onde é que vêm essas crenças muito mais enraizadas nas mulheres? Sim. Os homens conseguem facilmente ter esta troca e ganhar dinheiro e ser muito bem-sucedidos com a abundância financeira. As mulheres têm não estamos aqui a bater nos homens, calma, não se vão embora, mas é real, é um bocadinho assim, é cultural. É. Hum, Depois também temos, não sei, corrige-me se estiver errada, porque sei só assim um bocadinho por alto, Marte é o regente mais masculino para os Sim. homens? É? Sim, Marte é o Pronto, regente dos homens. ok, dos homens. E, Mas eu tenho Marte forte no mapa, só para pois, saberem. pronto, também é possível, é isso que eu ia falar, que ele vá para aí. Sim, Nós associamos muito Vênus a a mulher. mulher, ser Sim, delicada, maternal, viver para a casa, sim, por sim. isso as donas de casa, nós que cuidamos da casa, não somos remuneradas, temos esse segundo emprego, não é? Uhum. Não remunerado, e depois temos os homens, que é Marte, que têm todo o direito a isso. Na tua experiência, estudando astrologia, porque é que isto ainda se perpetua na sociedade? Porque é que nós ainda sofremos deste mal? E porque é que é tão difícil para nós, mulheres, para os homens, ultrapassar todo este preconceito?
que nos impede de viver a vida e não ficarmos doentes? Juliana, é assim, as mulheres eh, vivem muito da emoção e os homens vivem mais da ação. Mas nos últimos anos nós vemos este empoderamento feminino que tomou contornos, na minha modesta opinião, desnecessários também, porque nós não temos que ser guerreiras de nada. Eu digo que eu não sou guerreira, eu não tenho que lutar por nada, eu não sou guerreira de nada, ok? E estas mulheres guerreiras que ao longo destes anos foram saindo para fora, é que faz com que elas fiquem doentes. Porque nós mulheres, quem nos rege é muito a Lua e Vênus, os homens é mais o Sol e Marte. E nós estamos num momento de vivência em sociedade, os papéis estão a ficar muito invertidos. Estamos a viver muitos homens, estamos a ver muitos homens a viver à custa das mulheres, do trabalho delas, é verdade, infelizmente é verdade, a aproveitarem-se do que elas trabalham, porque elas também acabaram por querer comandar tudo. Eu própria, na minha vida, confesso, eu sempre fui habituada a comandar. É muito difícil ter uma pessoa masculina ao meu lado, porque vicissitudes da vida, separei muito cedo, fiquei com filhas, fiquei com sobrinhas e eu nunca tive um apoio de segurança social como agora toda a gente tem. Eu sempre trabalhei. E, portanto, este meu Marte, que está até numa posição muito boa, que eu podia utilizar para as terapias mais cedo, porque está no signo de Virgem, um signo que fala mesmo de cuidar do outro, eu cuidava dos outros no salão. E, portanto, eu utilizei muito esta minha parte masculina para fora para cuidar. Porque uma mãe cuida dos filhos, mas no meu caso eu tinha que cuidar em todos os sentidos. No amor, no afeto, na alimentação, no trazer o dinheiro para casa. E por isso é que hoje em dia vemos muitas mulheres com esta área mais masculina, que é muito ativa, eu faço, eu não preciso, porque elas também gostam de assumir esta parte, mas também temos que deixar a outra parte brilhar. E é por isso que eu desenvolvi também essa parte da fibromialgia, porque sempre fui tudo eu, tudo eu, tudo eu, mesmo na minha família, os meus irmãos precisavam de alguma coisa, que ajudasse a resolver alguma coisa, era tudo eu. Eu também acabava, segundo eles, por ter mais tempo, porque tinha o salão de cabeleireiro por minha conta, era, não é? E quando vi que estava fora do meu lugar, não é? Isto falando também sistemicamente, que eu sou a mais nova, eu estava fora do meu lugar. E isso acaba por nos levar a estes problemas, a relacionamentos falhados, a dinheiro que entra e sai e não fica, esta parte que não evoluímos, não é? E depois esta dificuldade em receber dinheiro, porque normalmente uma mulher é mais maternal e quando nós fazemos aquilo que amamos, opá, vamos estar a receber, porque eu até adoro fazer isto, não é? Respondendo à tua pergunta, essa parte de ser difícil de receber. Hoje não. Trabalhei para isso e esta parte dos 5 pilares fala mesmo sobre essa parte. Nós temos que receber por aquilo que fazemos. E não precisamos ser tão masculinas para isso. Precisamos ter aqui um meio termo, o que é ver. Como em tudo, não é? Tu Exatamente, tens uma afirmação no teu livro que diz: Tu não atrais o que queres, atrais o que és. sem dúvida. Queres falar um bocadinho sobre isso? Olha, se nós somos umas pessoas muito impulsivas, pessoas muito guerreiras, nós vamos atrair para nós pessoas exatamente iguais, que nos vão desafiar a ser mais do mesmo. Então, se eu te dou um carinho, se eu te dou uma boa palavra, tu o que é que me vais dar? Agora, se eu chego à tua beira, ou ali ao pé do Rui, e dou ali um abanão, não é fácil, porque ele é muito mais alto que eu, mas pronto, mas vamos lá. O que é que eu vou receber em troca? O mesmo. Portanto, nós atraímos exatamente aquilo que somos. Portanto, se eu chego ao pé de ti e sou uma má pessoa, eu não posso exigir que tu sejas uma boa pessoa para mim. Portanto, se eu sou uma boa pessoa, eu vou atrair boas pessoas para mim. E quando atraio pessoas menos boas, ok, está bem, boa tarde, vira as costas, já sei que aquilo não é para mim. Que são pessoas que não têm que fazer parte da minha vida. Mesmo com clientes, eu hoje consigo fazer isso. Se tivesses que escolher uma das fases do método como a mais desafiante para as mulheres,
que tens ajudado, que principalmente mulheres que têm sido o teu grande foco e que te procuram mais, até porque nós também nos fomos mais a mostrar a vulnerabilidade, lá está, voltamos aos padrões. Qual seria e porquê? Olha, é o expandir. As mulheres têm muita dificuldade em expandir, porque ou porque estão numa relação que os maridos não querem que elas cresçam muito, porque sentem que perdem um bocado o domínio na relação, ou porque têm medo que elas ganhem mais e eles sentem-se inferiores. É muita parte de expandir, e mais quando são terapeutas, e aqui no livro também vai um caso, que culminou num divórcio também, muito interessante, que quando somos terapeutas, os homens não aceitam muito bem esta parte das terapias, de nós trabalhar como terapeutas. E portanto, é mais esta parte, é o expandir que tem sido mais difícil. Elas têm tudo para ter sucesso na vida, mas contentam-se com tão pouquinho quando podiam ganhar muito mais e ser muito mais felizes. Pois, mas porque é que a terapeuta, porque é que as pessoas têm tanta dificuldade, na tua opinião, em aceitar? Eu não sei, estavas a falar nisso, estava aqui a surgir. Eu acho que se eu de repente chegasse a casa e dissesse que queria ser atriz ou bailarina, ou cantora, alguma coisa freelancer, também não ia ser, se calhar, ia assustar. Vou deixar o meu emprego para seguir este sonho, ou acho que se calhar um bocadinho a terapeuta, porque é incerto fazer agenda, porque isto não é as terapias, não sei se há aqui pessoas possivelmente que sim, que se identificam. É difícil criar agenda para algumas pessoas, é incerto, e depois também é visto como as bruxas, Exatamente, era aí onde queria chegar, não é? porque nós terapeutas, se for boas no que fazemos, se tivermos confiança no nosso trabalho e soubermos que ajudamos efetivamente pessoas, que não andamos aqui como charlatões, como diz o Rui há um bocado e muito bem, nós não temos dificuldade em encher a agenda, não é? E nós cobrar o valor devido pelo nosso trabalho. Eu prefiro cobrar mais e atender menos do que ter muita gente e cobrar pouco, porque eu acabo por não ser boa. Então, eu se quero ser uma terapeuta excelente, tenho que ter o meu valor. E neste caso, as terapeutas eu vejo mais dificuldade porque é visto ainda um bocadinho de lado esta parte das terapias. Um olhar um bocado enviesado de, lê cartas, faz reiki, não sei o quê, faz não sei o quê. E é um bocadinho essa parte, e eu confesso que entendo, porque a Luísa, de há uns anos atrás, também Era essa pessoa. teve essa dificuldade, sem dúvida. Sim. Hum, eu quanto a isso, às vezes, há pessoas intelectualizadas, que gostam muito de livros e dizem: tu astrologia. Eu digo assim: "Pois, Fernando Pessoa era astrólogo e era um excelente astrólogo". E os heterónimos de Fernando Pessoa tinham todos um mapa astral e comportavam-se de acordo com o mapa astral. E as pessoas diziam assim: "Ah, desconhecia Era. isso". Era, eu: "Era". Um grande poeta. Por isso, às vezes, estes preconceitos é a ignorância. A ignorância, às vezes, é atrevida Sim. e leva-nos para este lugar de julgamento e que impede as pessoas, de facto, de ser felizes e seguir aquilo que devem. Mas, se calhar, cabe-nos a nós, Desmistificar isso. sim, desmistificar e Sim. seguir. Para ti, qual foi a fase do método mais desafiante? Olha, não foi a fase, foi o fechar o livro. Foi o terminar, quando deixo os meus agradecimentos e lembro-me que eu só estou aqui porque sou filha de alguém e esse alguém era filho de outra pessoa. E portanto eu tenho um legado todo atrás de mim. E se não fossem eles, e o que eu herdei deles, dificuldades, mas também dons e talentos, eu não seria a Luísa que sou hoje. E sou muito grata por estar aqui e por ter percebido e ter conseguido pôr em papel aquilo que eu na pandemia tanto estudei. E portanto, também esta parte tocou-me muito, chorei e de vez em quando tenho necessidade de ler esses agradecimentos porque efetivamente a nossa ancestralidade é danada.
E que mudança mais te marcou nas mulheres que já passaram por este processo do método do alto impacto? Transição de carreira, porque elas estavam, muitas delas, num trabalho que não gostavam e part-time noutro. Ou estavam num trabalho que não gostavam e era desafiador entrar naquilo que realmente gostavam. É esta transição de carreira que é muito, muito impactante e nisso eu sei que o que eu já passei e por isso eu aqui também estou sempre pronta a ajudar porque é sempre um desafio muito grande, mas é a parte que mais me desafia aí, nesse método. E o que é que muda na vida de uma mulher quando ela começa realmente a assumir aquilo que ela é? Ai, o que é que muda? Muda tudo. Muda a forma de pensar, muda a forma de andar, de sentir as coisas. Olhas, tu vais ter outra forma de ver o mundo e dizer assim: eu passei aqui tantas vezes e nunca reparei nisto. E hoje que sou eu reparo nisto. É o ser. O ser é tudo. O início. O início. O início de tudo é o ser, sem dúvida. O que é que dirias a uma mulher que sente que se perdeu, mas nem sabe por onde começar? Comprar o livro e fazer os exercícios, sem dúvida, sem dúvida. E depois digam-me alguma coisa, sem dúvida mesmo. Sim, eu estava a ler e estava a falar isso com o Rui, comentei em casa e inicialmente comecei a ler o livro e não vou estar aqui a desvendar muito, mas comecei a pensar, bem, isto sentia que ia a um lugar, depois vinha para trás, depois ia a outro, e depois, já ali na segunda fase, aquilo começou a fazer tanto sentido, porque o livro passa por aquilo que tu explicas da fase do método, a tua experiência pessoal com o teu mapa e a de alguém que esteve contigo. E 5 então aquilo mulheres. materializa-se no nosso cérebro e é fácil nós entendermos, é fácil nós percebermos em que fase nós podemos estar Sem dúvida. e como é que nós podemos seguir. Queres falar um bocadinho mais sobre todo o Sim, processo? conforme vão lendo o livro, vocês têm exercícios no livro, mas dou-vos um conselho: não escrevam no livro, porque qualquer pessoa pega no livro e isto tem aqui perguntas que acho que quem vive convosco não quer ler. Ok? É melhor não ler. Portanto, ele tem um QR Code dentro e vocês podem baixar o diário para preencherem e guardar num local seguro ou queimarem. Se for assim uma coisa muito, queimem, não guardem. E, portanto, conforme vocês vão lendo o livro, cada pilar tem um exercício. E desde o primeiro exercício que vocês têm assim um pack grande. Como é que isto é possível? Eu nunca parei para pensar nisto. E é do início ao fim. Vocês começam a fazer o primeiro exercício, chegam ao fim, não são a mesma pessoa. E mesmo se tiverem dificuldades em perceber, mas em que ponto eu estou, em que pilar é que eu estou a viver mais neste momento, também tem um exercício lá dentro para vocês fazerem e perceber qual é o pilar da vossa vida que está mais em desequilíbrio agora. E assim por ordem os cinco. E portanto, não tem que enganar. Não vale é ir ler o fim, é do início para o fim, nada de saltar. É importante não saltar a fase. É importante, aí ressalva mesmo isso, é importante não saltar fases, uma de cada vez. Ok, Rui, tens alguma questão perante isto? Eu também não posso desvendar muito, que já vou numa fase adiantada do livro. Eh, não, a parte, eu continuo a dizer o mesmo que comecei, da forma que comecei, a dar os parabéns também, como tinha falado no livro no início, quando desta palavra. Eu também senti isso, senti aquela fase que uma pessoa parece que se perde um bocado, mas depois quando chegamos a uma certa fase faz completamente todo sentido o livro, eu não cheguei ao fim, mas estou na fase que começa a ter sentido tudo que está lá escrito. E é transformador, sem sombra de dúvidas. É transformador a forma que se nós assimilarmos aquilo e começarmos a perceber e não fazer de conta que se está a ler só um livro normal e estar a ler e tomar atenção naquilo que se está a ler, sem sombra de dúvidas que o livro faz muito sentido. E nós começamos a fazer, eu acho que isso é que também é muito importante muitas das vezes, é questionarmos a nós próprios do que é que nós estamos aqui a fazer,
ou do que é que está a acontecer e do que estamos a fazer, se é o correto ou não. Que acho que muitas vezes é importante. Às vezes nós temos a mania que somos um bocado de sabichões, que nós é que sabemos em nossa vida, sabemos nós e ninguém mais sabe. E muitas das vezes há pessoas que podem saber ou nos ajudar a atingir os objetivos a que nós nos propomos ou àquilo que nós queremos atingir. E sem sombra de dúvidas que este livro e as próprias consultas da Luísa, como é lógico, ajudam-nos muitas vezes não, sempre, a atingir aquilo que nós procuramos, a atingir aquilo que nós nos propusemos e muitas vezes a perder certos medos e certos receios que muitas vezes temos de, como disseste muito bem, Luísa, no início, que é, mas eu não me sinto muito bem à vontade nessa área. Mas já experimentaste? Não, mas não me sinto. Então, como é que tu não te sentes à vontade se ainda não experimentaste essa área? Eu acho que vai nos tirar muitas das vezes da nossa zona de conforto, que eu acho que é muito importante, porque nós muitas vezes estamos e somos típicos naquela questão do é assim, pronto, se nós estamos bem porque é assim, nascemos para isto e não queremos mais, até queremos mais, mas não damos mais, não damos mais porque muitas vezes nós não queremos dar mais ou porque temos medo de passar ao patamar seguinte, porque muitas vezes o patamar seguinte tem dor, tem algum sofrimento, tem algumas mudanças de paradigma, tem uma saída da nossa zona de conforto. E muitas vezes nós não gostamos muito disso, porque nós, às vezes, quando estamos confortáveis, não queremos muito sair da nossa zona de conforto, mas depois também nos podemos queixar muito do que temos ou da forma que estamos, porque somos nós que escolhemos a nossa vida, não é ninguém que escolhe por nós. Eu acho que este livro não é a Luísa que transforma a nossa vida, somos nós que transformamos a nossa vida, se quisermos, mas com a ajuda e com o auxílio de alguém que está nisto há muitos anos, como já referiu, que tem provas dadas do trabalho que tem feito e sem sombra de dúvidas que é uma muito mais valia individual para cada pessoa atingir os objetivos a que se propõe e daquilo que se quer preparar a atingir. Se estamos bem no sítio que estamos ou da forma que estamos, eu costumo dizer na brincadeira, então não leio o livro. Deixem estar, leio um livro por prazer, por amizade, por tudo. Se querem ter uma transformação na vossa vida, se quiserem transformar um pouco da vossa vida e mudar aquilo e acreditar naquilo que está mal passar para bem e aquilo que está bem continuar bem e até melhorar, sem sombra de dúvidas que é uma muito mais-valia e não tenho a mínima dúvida que vai ser um livro de sucesso e vai ajudar muita gente, não só as consultas, agora já vais passar por uma segunda fase também, não é só as consultas, não são só as formações, mas também quem lê o teu livro vai ser ajudado sem sombra de dúvidas e de certeza absoluta. Não tenho dúvidas que vai ser um sucesso. Volto a dar os parabéns por isso. Agora, a Obrigada. única coisa aqui é só mulher, 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 e nós homens aqui sentimos aqui um bocado das Podem ir às consultas, os homens. Oh, Rui, até Então é isso parece que eu não trabalho no teu espaço. não, é isso que eu estou a dizer. Eu estava a dizer da conversa que vocês estavam a ter, a transformação das mulheres, a transformação de tudo que pode transformar uma mulher. Também podem transformar homens, ok? Não é só as mulheres, homens também Isto podem para transformar. nós. Têm é que se dispor. É que se disporem. Mas essa é que é a realidade. Eu acho que, e aí falo contra mim próprio e contra nós um bocado homens. Nós temos um bocado mais, somos mais relutantes no pensamento em relação à astrologia ou a estas novas terapias, mas eu acho que acho não, tenho a certeza absoluta que nós precisamos tanto ou mais, porque a nossa mente, por vezes, nos atraiçoa mais que uma mente de uma mulher. Porque nós temos uma tendência a achar que nós sabemos mais que a mulher, e que é errado. E se nós nos propusermos e nos predispusermos, acima de tudo, a fazer certas mudanças de mentalidade do homem, tenho a certeza absoluta que as coisas melhoram de parte a parte. E sem sombra de dúvidas que este livro, é o que eu estava a brincar na questão de falarem só das mulheres, mas eu estava a querer dizer, na brincadeira, estava a dizer que o homem, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Isto é um livro Por também isso é para que estás homens. aqui. Isto também é um livro isto também é um livro para homens. É um livro que pode ajudar muito o homem e a mulher, no ser Sim, em si. até Como tu porque disseste, o o ser. acompanhamento e eu trabalho no CIT, para quem ainda não sabe, eu trabalho no CIT, que é o local que nos uniu, não é? Portanto, que é do Rui. E lá eu atendo muitos homens também, não é? Portanto, eles passam lá pela recepção e eu faço acompanhamento de muitos empresários também, que muitas vezes o trabalho deles não está muito bem porque o relacionamento também não está muito bem. E eles vão lá para ajudá-los na parte da carreira e depois quando vamos ver é parte do outro, um dos pilares que está ali em desequilíbrio, que está manco, como eu costumo dizer. E às vezes é só um pequeno ajuste e fazem-se mudanças maravilhosas. Como eu digo, eu não faço milagres na vida de ninguém, nem este livro vai fazer milagres na vida de ninguém se vocês não se predispuserem a fazer aqueles exercícios e a tomarem consciência
do vosso momento. E o que é que estão aqui a fazer? Estão a viver por vocês ou estão a viver para agradar aos outros? É totalmente diferente. E ao tomarem essa consciência, ao lerem o livro, vocês vão perceber que muitas vezes nós estamos quase que no planeta errado. Quase. Esta ideia não é minha, mas um dia eu ouvi alguém a dizer que conselho darias a uma mulher que está à procura de um companheiro, namorado. Diz assim, se ele fizer terapia, agarra-o. Por isso. Por isso quer dizer muito, não é? Exatamente. Isto não é o que nós procuramos. Também vi isso. Não é? Não sei se abrimos aqui um bocadinho a todos os amigos e convidados para fazer Então, perguntas, quiserem fazer, saber responde. sobre o método, sobre a astrologia, eh, se estão prontos a mergulhar nesta verdade essencial que é o método. Primeiro é sempre mais difícil, não é? É, mas depois isto vai. Nenhuma questão, Estão nenhuma todos partilha. estão Vamos todos fazer uma partilha. envergonhados. Estão todos envergonhados. Catarina Faria. Porque a Catarina Faria é uma pessoa muito especial também para mim. O que é que gostava de me perguntar, Catarina? O que é que gostava de me perguntar? Não sei se A Catarina pode subir. Não, eu prefiro ficar aqui. Não, pois não, É mais hoje não confortável, hoje não é não o é? meu dia de palco. Mas também gosto muito. Ah, não, é mais do que perguntar, eu queria expressar o que é que a Luísa também tem sido na minha vida. Eu conheci a Luísa por trabalho. Eu sou contabilista e a Luísa procurou-me para a sua ajuda financeira. E é muito giro o que é que nasceu depois daí. Para além de uma relação profissional, nasceu uma relação de amizade. Portanto, eu sou testemunha deste percurso que a Luísa está a fazer. A área do desenvolvimento pessoal é uma área que eu, antes de conhecer a Luísa, também já estava lá. Portanto, eu faço terapia mensal, quase, em muitas coisas e revejo-me imenso em tudo aquilo que vocês falaram. Revejo-me imenso na mulher guerreira que fui durante anos e que hoje também deixei as armas cair, portanto é melhor ser princesa do que ser guerreira. E, e acho que é incrível o percurso da Luísa, não tenho muito a dizer. Ainda não li o livro, conheço um bocadinho do método, porque já fiz algumas consultas com a Luísa e porque conheço a história. Tive o prazer de escrever o prefácio, o qual agradeço imenso, e portanto acho que vai ser um sucesso e o futuro da Luísa vai ser muito promissor, não tenho dúvidas. Um beijinho grande. Obrigada, Catarina. Obrigada por fazer parte deste crescimento e deste percurso. E sabe que também está no meu coração. Lúcia, quer dizer também alguma palavrinha? Só uma questão mais perto. Por isso é que tu quiseste que viéssemos para a fila da frente. Boa tarde a todos. A Luísa, o que é que eu quero dizer? A Luísa é uma amiga de infância, brincamos juntas quando éramos pequeninas. Entretanto, a vida separou-nos, seguimos caminhos diferentes e voltou a reencontrar-nos há uns anos e agora é para a vida, não é? Como eu digo no prefácio, que também tive o prazer de fazer e grata pelo convite. Mas conheço a história de vida da Luísa e sem dúvida que durante muitos anos a Luísa foi uma guerreira. Foi uma autêntica guerreira com todas as armas, tipo Dom Afonso Henriques mesmo. Lutou sozinha pela vida, pelos filhos e por tudo o que tinha ao encargo dela, Ahm, mas esqueceu-se dela. E no fundo é isso que nós mulheres, quando somos guerreiras, é isso que acontece. Nós somos, como eu costumo dizer, o bombeiro de toda a gente e depois, quando nós precisamos ser auxiliadas, não temos ninguém ao nosso lado, porque toda a gente está à espera que nós, como somos guerreiras, não temos o direito de cair também, não é? Ah, e, hum, e esta mudança da Luísa e este método da Luísa vem-nos mostrar exatamente isso, que acima de tudo, a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. E eu costumo dizer muitas vezes, e às vezes digo isso à Luísa, que é, se nós não estivermos bem para ajudar, no fundo, se nós não estivermos bem,
nós não vamos conseguir ajudar ninguém. Por isso, primeiro nós temos que estar bem, para depois, se alguém precisar de nós, aí sim podermos estar lá para ajudar. Mas acima de tudo, hum, temos que cuidar primeiro de nós. E acho que este livro é exatamente isto: mostra-nos que nós temos que cuidar de nós e se nós estivermos bem, tudo à nossa volta está bem. O trabalho, os relacionamentos, os filhos, todas as pessoas que precisem de nós, nós vamos lá estar na nossa capacidade máxima. Mas primeiro de tudo, nós. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Então, Luísa, só mesmo aqui para começarmos a terminar, aí para a reta final, e depois a Luísa vai estar disponível para quem quiser personalizar o livro, com uma dedicatória, levar uma mensagem, conversar mais diretamente em privado. A Luísa está disponível. Se quem está aqui hoje levasse apenas uma mensagem deste livro, qual gostavas que fosse? Que tudo o que precisam está dentro de cada um de vós. Não procurem fora o que está dentro. O vosso sucesso, a vossa realização, está tudo dentro de cada um de vós. Levem só essa mensagem. Eu consigo. Tenho é que me predispor a encontrar tudo dentro de mim, que muitas vezes está aqui tudo baralhado. E nós, com tudo baralhado, não encontramos nada. É isso. Tu, na página 88, tens a seguinte reflexão. Quando o método se torna vida, há dias em que até eu me esqueço do que ensino. Dias em que o ruído do mundo fala mais alto do que a minha própria voz. Dias em que, mesmo com o mapa à frente, duvido do caminho. Sim, mesmo eu, que criei o MAI, que é o método de alto impacto, também me desalinho. Aprendi que o verdadeiro mestre não é quem está sempre em equilíbrio, mas quem reconhece que quando sai dele e sabe regressar com humildade e humor. É verdade, é mesmo sentido isto que eu escrevi, porque mesmo sendo eu terapeuta há tantos anos e mesmo eu ajudando tanta gente, tem dias que eu própria descarrilo. E é normal, e está tudo bem. Nós não somos máquinas, nós somos humanos. E nós vamos cair e vamos ter força para nos levantar. O importante é isso. Tem dias que às vezes as coisas não me correm bem e porquê é que eu vou desanimar? Não posso. E não é pelo facto de eu ser terapeuta ou a Juliana que nós vamos dizer que a nossa vida é 100%. Isto é como às vezes as pessoas dizem: olha, tu sabes tanto de astrologia, de tarô e não adivinhas os números do Euromilhões. Não, porque senão não estaria aqui a aturar-te. É isso que eu digo, não é? Portanto, nós próprios temos os nossos momentos. E eu própria tenho esses momentos. E às vezes com mais frequência, porque eu tento controlar aqui a fibromialgia sem medicação nenhuma e não é fácil. Acreditem que não é fácil. E nos momentos de mais stress, só para terem ideia, eu esta noite não preguei olho. Vais dormir hoje. Doía-me tudo e mais alguma coisa. Os efeitos da fibromialgia. É isso. E eu tento controlar sem medicação. E, portanto, eu própria também tenho esses momentos. E reconheço. Não é? Eu não sou invencível. Claro, ninguém é. Ninguém é e todos podemos ser os escritores, não é, da nossa história. E acho que Sem o que dúvida. falamos aqui é muito de responsabilização pessoal, acima de tudo, e o cuidado humanizado e olhar para o outro e identificar-nos e ver que existe divindade, existe sabedoria, existe tudo em nós e no outro. Quando nós vemos assim que o outro é uma parte de mim, não há o eu, não há o mim, não há o meu, há o todo. Por isso, acho que este livro é um convite a isso, a uma reflexão e a tornar-nos mais amorosos no dia a dia, a ter passarinhos na voz quando falamos uns com os outros, como a Luísa tem, que pelo que estamos a ver, toda a gente que se cruza com ela fica amigo e julgo que é uma amizade para a vida. Eu agradeço muito estar aqui com todos, com a Luísa, com o Rui, pessoas muito especiais para mim e com alguns amigos que estão aqui, caras conhecidas. E agora vamos estar com a Luísa, ela é toda vossa. E tem ali um champanhe?
Quem quiser brindar, beber, água, café, Tudo à tudo disposição. à disposição. Sintam-se em casa. Obrigada a todos.